Hello, people. Welcome to our 7. Bem-vindos à nossa aula de número 7 do Enem. Hoje nós vamos trabalhar com os phrasal verbs e vamos dar início ao estudo dos tempos verbais, começando pelo simple present, ok? Antes da gente começar a trabalhar definitivamente com os tempos verbais, eu queria falar para vocês que existem alguns tipos de verbos específicos em inglês. Nós temos os verbos auxiliares, que são aqueles verbos que ajudam a formar frases, a formar perguntas, a formar frases na forma afirmativa e também a formar frases na forma negativa. Esses verbos auxiliares, eles também servem como ajuda na hora que vocês vão produzir respostas. Então é importante vocês se ligarem quando é que um verbo ele é auxiliar ou ele faz parte do outro tipo que é o verbo principal, ok? Então isso ajuda bastante na hora que você vai compreender o texto, quando você vai entender o ponto principal que aquele texto está se tratando. Quando você identifica um verbo principal e um verbo secundário, no caso o verbo auxiliar, você já tem mais ou menos uma noção do que o texto vai se tratar, o que é importante traduzir ou não. De verbos auxiliares, nós temos alguns bem mais importantes, digamos assim, mais utilizados, que são o verbo do e does, os verbos do e does. Nós temos também, ainda utilizando do e does, só que no passado nós temos did e didn't. Did e didn't. Nós temos os modal verbs, esses verbos modais que possuem características bem especiais. A gente vai ter uma aula bem específica só falando sobre os verbos modais na prova do Enem. E esses verbos modais, eles são bem engraçados, digamos assim, interessantes, porque eles possuem características bem específicas. Eles não precisam de verbos auxiliares. Eles mesmos funcionam tanto como verbo principal como verbo auxiliar. Eles não possuem regras para he, she e it, diferentemente de outros verbos que sempre se modificam quando são utilizados com he, she e it. Ok? Então, verbos principais, verbos auxiliares, verbos modais. E a quarta categoria seriam os phrasal verbs, que a gente vai começar a ver hoje também. E eu vou começar a colocar no grupo, a partir de hoje já, esses exemplos de phrasal verbs. Esses um ou dois phrasal verbs por dia, que é bem importante para que vocês possam aumentar o vocabulário de vocês, ok? Na segunda parte da aula, nós vamos trabalhar com o homework. Na verdade, não é homework, vamos fazer a correção daquelas questões da semana passada e eu vou passar outras questões. Eu vou responder com vocês outras questões das provas anteriores, certo? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa começar as explicações. Só um momento. Hold on. Hold on. Hold on. Só um momento, gente, enquanto eu abro aqui a apresentação e a gente começa a nossa explanation, nossa explicação. Estamos finalizando setembro, faltando um pouco mais de 2 meses para a prova do Enem, não é isso? Pronto, a gente abriu aqui. Vamos falar um pouco sobre o Simple Present. E depois a gente vai trabalhar com os Phrasal Verbs. Então, Simple Present ou Present Simple, às vezes, dependendo do linguista, dependendo da pessoa que for construir o material, você vai poder encontrar o nome como Simple Present, ou você também pode ver Present Simple, mas é só uma característica, uma informação. Ok? Então, o Simple Present ou Present Simple é usado para declarar fatos que ocorrem no momento, para expressar ações habituais, para falar também sobre gostos, que você gosta ou não. Situações e fatos atuais, assim como gostos, sentimentos, que eu falei agora, né? Desejos e opiniões. Aí aqui temos 2 exemplos. The sky is blue. I go to the store alone every day. I go to the store alone every day. Então, aqui são 2 tipos de frases no simple present, no presente simples. E aqui pulou um slide sem querer. Yes. E aqui nós temos 3 pontos universais falados sobre o simple present, usados
para falar sobre o simple present, para falar sobre rotinas, hábitos ou scientific facts, fatos científicos, universal truths, fatos universais. Tipo, todo mundo concorda. Rotinas e hábitos. Por que é importante a gente aprender sobre o simple present, e não apenas o simple present, o present simple, mas todos os tempos verbais que a gente está começando a trabalhar hoje? É importante, gente, porque na hora que você for compreender o texto, você vai saber se aquele verbo, dependendo do estado que ele se encontrar, presente, passado, futuro, present, past or future, você vai saber do que se trata especificamente aquela temática do texto, você vai saber o que está sendo falado, se são ações passadas, ações futuras, ou se são apenas informações científicas, verdades universais, hábitos, rotinas. Isso ajuda bastante a compreender do que o texto está falando. Então, você conhecendo o verbo e em que tempo verbal ele está, já é uma grande ajuda para compreender o texto. Então, ele é utilizado para verdade universal, ou fato. The sun rises in the east. The sunrise in the east. Situações permanentes. She works in a school. She works in a school. E para expressar atividades regulares. I go to the gym every Monday, Wednesday and Friday. Gostaria de trazer aqui para vocês nesse primeiro momento o verbo de cada uma dessas frases e como ele funciona. Primeiro aqui o verbo rise. Rise. R-I-S-E. Rise. Aqui tem a letra S, ó. E se torna rises, rises, rises. Então aqui esse the sun, ele é o sol. E o sol seria um objeto, considerado como objeto, então um substantivo que a gente não precisaria definir o gênero, então a gente colocaria o it, it, he, e it. São esses três principais pronomes que a gente vai trabalhar sempre no simple present, observando se eles precisam adicionar, nos verbos precisam ser adicionados as regrinhas do simple present ou não. Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes essas regrinhas. Então aqui já foi adicionada essa regra, uma das regras que foi a adição do S. O verbo normal é rise sem a letra S. Mas aqui foi adicionada a letra S por quê? Porque the sun significa equivalente ao pronome it. Nesse caso aqui, ó, do outro exemplo, temos o verbo work. Work. W-O-R-K, work. Só que aqui ele tem uma letra S também, ó. E se torna works. Works. Por quê? Porque o pronome que o verbo se refere é o she. Sempre que for he, she, it, os verbos eles vão sofrer algumas alterações. E por isso vai ter essa regrinha aqui. Só o momento que eu vou autorizar aqui alguém que chegou. Boa tarde, Eduardo. Good afternoon. Estou fazendo aqui a gravação da aula e hoje nós estamos trabalhando com o present, com o presente, simple present. Começamos agora há pouco e eu vou dar continuidade porque está sendo gravado, ok? Depois, se você tiver alguma dúvida, você pode falar. Então, nós temos aqui o verbo works, she works, she works. Ele utiliza aqui a aplicação de uma regrinha, she works, que é a adição da letra S. Então, quando for he, she e it, esses três pronomes, nós temos que ficar atentos se vai ser necessário adicionar essa regra ou não. No caso, quando o simple present estiver no texto, você analisando se o verbo possui a aplicação dessa regra ou não, você vai saber que se trata de um desses três pronomes, he, she ou it. Próximo ponto, nós temos a conjugação desses verbos, como que eles são formados, e depois a gente vai entrar na parte das regrinhas. Todas as regras do simple present. Então, como eu falei anteriormente, sempre que forem esses três pronomes aqui, he, she, it, a gente deve ficar atento porque é necessário a adição da regra. Nos outros pronomes isso não funciona, porque o verbo ele é utilizado tranquilamente, sem uso de regra. Então, a gente tem I, you, we, they. E o complemento é o mesmo para os dois exemplos. Speak English at school. Falar inglês na escola. Então, notem que aqui não precisa adicionar o S. Mas, aqui que tem he, she e it, precisa adicionar o S. Então, fica
He, she or it speaks English at school. É uma pequena diferença, gente, que é só a adição do S, mas quando nós estamos trabalhando, por exemplo, com as outras regras, que é a regra do Y, que você tira o Y e adiciona IAS. Então, quando a gente tem essa diferença dessa regra, as palavras vão mudar totalmente e pode confundir na hora da tradução da questão da prova. É por isso que é importante a gente conhecer essas regras. Agora a gente vai entrar na parte das regrinhas do Simple Present. Então, a primeira regra é a regra geral. Verbos que terminem com O, SH, CH, SH, SS, X ou Z, a gente vai adicionar o quê no final do verbo? ES. Então, se o verbo é go, ele vai se transformar em quê? Em goes. O verbo catch vai se transformar em catches. Por quê? Porque go termina com O e catch termina com CH. Lembrando que essas regras, elas só são trabalhadas, só são utilizadas com os 3 pronomes. He, she e it. A segunda regra do Simple Present seria a adição, a modificação do Y, da letra Y. Verbos que terminem com consoante, mais o Y, você vai tirar o Y e adicionar IES. Então, stud, que é o verbo estudar, se torna studs. O verbo carry vai se tornar carries. Então, trocou o Y nessa situação. O Y foi trocado por IES. E tem outra regra do Y também, só que essa regra é quando a palavra ela não termina com consoante, ela termina com vogal. No caso que antes do Y tem uma vogal. No caso aqui o verbo play, to play, play, vai se tornar plays e say vai se tornar says. E essa é a regra geral, aquela que a gente viu logo no início, que é a adição do S no final das palavras. Então, a característica dessas duas regras do Y, uma é quando a palavra termina com consoante e logo após vem o Y. E a outra, a terceira, é quando a palavra termina com vogal e logo após vem o Y. Tem essa pequena modificação. Vamos ver as próximas. Aí aqui temos exemplos de frases utilizando esses verbos com a adição da regra. She drinks a glass of milk every day. She drinks a glass of milk every day. Por que tem o S aqui em drinks? Por conta que é um pronome he, she or it. No caso, she. Você pode encontrar apenas o pronome e nos textos do Enem, o mais comum é você encontrar nomes próprios de pessoas. Então, se for o nome feminino, você vai analisar que vai ser necessário a adição dos verbos dessas regras do Simple Present. Então, na hora da tradução, você já confirma isso. I work in a drugstore. I work in a drugstore. I work in a drugstore. Aqui não precisou de S de jeito nenhum. Por quê? Porque o I não necessita dessas regras no Simple Present. That boy studies a lot. That boy studies a lot. Se você fosse substituir a palavra that boy, você iria aquele garoto, você substituiria por quem? Pelo pronome he. Então seria he studies a lot. He studies a lot. Por isso que o verbo aqui sofreu a alteração. Agora, sim, esses exemplos que eu te mostrei agora foram os exemplos em relação às formas afirmativas. Para que você possa ver como que funcionam os verbos da forma negativa e interrogativa do Simple Present, você precisa conhecer os auxiliares, que é um daqueles tipos de verbo que a gente viu no início da aula, os verbos auxiliares. Aí, nesse caso aqui, vão entrar aqui um dos tipos dos verbos auxiliares, que é o verbo do. Do e does. Do e does. Do, aqui, e does, aqui. Tanto na negativa quanto na tanto na negativa, para negar, para dizer que não, quanto na interrogativa, para fazer perguntas. Com a negativa, o do e o does, você juntar com not. Not. E quando é na interrogativa, eles não vão precisar nenhuma outra palavra para funcionar. Eles vão trabalhar sozinhos. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo. My sister doesn't know about the party. My sister doesn't know about the party. Então, aqui nós temos a presença do does not. Esse does not é a mesma coisa. Esse doesn't é a mesma coisa de does not, separado. Qual a diferença entre os dois?
seria justamente esse apóstrofo aqui, ó. Quando a gente utiliza esse apóstrofo nas palavras, é para marcar um discurso mais informal, um inglês mais informal. E quando o apóstrofo é utilizado, você automaticamente sobrepõe uma outra letra. Você esconde, digamos assim, outra letra. No caso aqui, juntou o does com not e o o desapareceu para dar lugar ao apóstrofo. Ok? Outra característica no uso desses verbos auxiliares é que aí aqui pega algumas pessoas na hora da tradução. Aqui, ó, o know, que é o verbo conhecer, saber, ele não precisa utilizar aquelas regrinhas que a gente viu agora. Por que, que ele não utiliza as regras? Se aqui a gente está utilizando my sister, que é está na terceira pessoa do singular, no caso aqui a gente poderia trocar por she. She. Então, se é she, he, she or it, a gente precisa aplicar as regras. Mas aqui o verbo know não tem essa regra. A regra do S, yes, S. Por quê? Por causa da presença do auxiliar does. Quando a gente tem does na frase, a gente não precisa colocar o verbo no simple present. Isso também vai acontecer no passado, mas são cenas para os próximos capítulos. Agora eu quero que vocês gravem essa informação relacionada a o verbo no simple present. Quando ele tem a presença de does, ele não precisa acrescentar aquelas regrinhas para he, she, it. Por quê? Porque o does já indica que a frase está no simple present. Então não precisa fazer mais nada, tipo adicionar as regras, não precisa. O outro exemplo. You don't need to do your test today. You don't need to do your test today. You don't need to do your test today. Então aqui nós temos a presença de don't, que é a mesma coisa de do mais not. E aqui o verbo principal que é need, que não precisa de regra nenhuma, porque é utilizado com o pronome you, e também, mesmo se fosse outro pronome, não, he, she or it, não precisaria porque tem o uso do auxiliar. E por fim nós temos my mother doesn't forget your gift. My mother doesn't forget your gift. E mais uma vez temos a presença do doesn't, e o verbo forget, que é o verbo esquecer, se encontra no presente sem nenhuma das regras, por conta da presença do auxiliar doesn't. Agora vamos ver as questions, as interrogativas, como são essas frases no simple present. Então, mais uma vez, temos aqui a presença do nosso colega auxiliar does e também o do. Sempre nas perguntas do simple present, eles vão vir no início da frase, does ou do, dependendo do pronome. Se for he, she or it, vai ser does. Se for qualquer um outro, I, you, we, they e they, a gente vai ter o do para fazer as perguntas. Não esquecendo do ponto de interrogação no final. E também se aplica aquela regrinha, gente, de he, she, it, quando tem does e do, a gente não precisa colocar o verbo no simple present. Aqui nós temos o go. Se fosse na afirmativa, seria she goes, com S no final. She goes to school. Ela vai para a escola. Mas como é uma pergunta, a gente vai colocar o does aqui. Does she go to school? E no lugar do ES, no final de go, ele permanece na sua forma simples, na sua forma básica, porque o does já dá a ideia de simple present. Do you know my boyfriend? Do you know my boyfriend? Aqui é uma questão simples também, com a utilização do auxiliary verb to, o verbo auxiliar do. Do you know my boyfriend? E, por fim, outro exemplo com does. Does she prefer to go by car? Does she prefer to go by car? Temos mais uma vez a presença do does e o verbo prefer sem nenhuma alteração, sem nenhuma adição de s, nem nada. Vou ver se tem mais uma outra informação relevante para passar para vocês. Em relação, aqui é só um resumo do que eu falei para vocês, do que eu expliquei, com exemplo de uso do verbo go, do verbo to go, no simple present. Então, vocês notam que para he, she, it vai mudar. No caso, eles utilizaram uma regrinha aqui do ES, da adição do ES, porque o verbo terminou com a letra O. Na forma negativa, nós temos o don't e o doesn't. Sempre que for he, she, it, vai ser doesn't. E os outros pronomes será
será utilizado com eles o do. E na interrogative, é só mudar do ou does para o início da frase, o verbo principal permanecer na sua forma básica, sem adicionar s, essas coisas. E o ponto de interrogação no final. Essa seria a estrutura do Simple Present. Outro conteúdo que a gente tem que ver ainda em relação ao Simple Present são os advérbios de frequência, frequent adverbs, mas a gente não vai trabalhar hoje porque é tema da próxima aula, a segunda parte do present. Vou abrir aqui outro conteúdo para mostrar aqui para vocês em relação ainda a esse conteúdo do Simple Present. Aí a gente vai encerrá-lo e vai partir para os phrasal verbs. Só um momentinho enquanto abre aqui a tela. Pronto, abriu, gente. Vamos lá. Simple Present, do or does. Eu já começo aqui mostrando um pouco sobre esses dois verbos auxiliares, do e does, trazendo aqui agora um quadro bem específico falando para a gente sobre he, she, it, mostra que sempre vai ter alteração. Esses três pronomes sempre terão alterações quando utilizados com verbos específicos. No caso aqui, o verbo work vai receber a letra S no final. Então, work se tornará works, com he, she e it. Aí aqui ele fala um pouco sobre as regrinhas que a gente já viu. Deixa eu botar aqui para ver se dá para ver os adverbs, frequent adverbs, dá sim. Vou mostrar aqui rapidamente esses exemplos dos advérbios de frequência, mas não se preocupe, porque vai ser o tema da nossa próxima aula e eu vou me aprofundar mais nesses advérbios de frequência. Então, nós temos I go to the gym every day. I never watch TV. He usually leaves the job at 6 p.m. It usually snows here in January. They never go to the beach. Então, nós temos aqui em amarelo essas palavrinhas every day, never, usually e never e usually novamente. Eles são advérbios de frequência, eles marcam o discurso da pessoa para falar com que frequência uma determinada ação acontece. E essa posição específica é sempre depois do sujeito. Aqui não tem nomes de pessoas, tem pronomes, mas poderia ser especificamente nome de pessoas, mas a posição deles sempre se mantém. E isso não acontece com todos os advérbios de frequência. Por exemplo, never e usually, eles vão vir sempre na segunda posição. Agora, o every day, ó, apareceu aqui no final. I go to the gym every day. E separado. Okay? Então, depois a gente vai adentrar com mais detalhes nesse assunto dos advérbios de frequência. Estou passando aqui rápido, gente, porque foram as informações que a gente já viu anteriormente. E só quero mostrar para vocês os pontos mais importantes. Quando estivermos trabalhando com palavras mais específicas voltadas, chamadas de relative pronouns, ou indefinite pronouns, na verdade, pronomes indefinidos, indefinite pronouns, como nobody, everything, nothing, eles funcionam como terceira pessoa do singular. Indefinite pronouns like somebody, nobody, everybody, nothing, everything, the verb is used in the third person. Então, o verbo precisa trabalhar com aquelas regrinhas que a gente viu no início. Por quê? Porque os pronomes eles são classificados como pronomes indefinidos e caracterizados como terceira pessoa do singular. Ok? E aqui de amarelo a gente vê o destaque para o verbo no Simple Present com a regrinha do S. Aqui são as regras que a gente já viu. E eu vou passar e analisar com vocês só para relembrar. Então, terminou com SS, a gente adiciona apenas o... Sorry, deixa eu botar aqui para especificar para vocês, para não ficar tão difícil. Então, os versos quando terminam com SS, SH, CH, X, Z e O, a gente adiciona só o ES. Aonde? Quando for he, she ou it. Vamos lá. Wash, vai sonar washes. Go, vai sonar goes. A gente já viu. Watch, se torna watches.
Buzz se torna buzzes. P, buzzes among the flowers. The flowers. Fix, fixes. Terminou com X no caso. Aí a próxima regra vai ser do Y, que a gente já viu anteriormente também. Aqui, ó, a regra do Y. E essa regra do Y a gente tem duas partes. A primeira é quando termina com Y e antecede, a palavra antecede, é antecedida por uma consoante, que é quando a gente vai trocar o Y por IS. E o outro caso é quando o verbo termina com Y, mas antes dele é uma vogal, que a gente adiciona a regra geral, que é acrescentar o S. Só isso. Temos ainda, gente, os verbos que são irregulares. E quando eles mudam para o simple present, eles têm uma diferenciação desses outros verbos. Ou seja, não precisa colocar S, S, S. A gente vai mudar o verbo totalmente. Um dos casos é o verbo to have, que é o verbo ter. Então, quando ele é utilizado com he, she e it, ele passa a se tornar has, has, has. E esse verbo have, to have, significa ter. Agora aqui as formas a gente já viu. E pronto, gente, isso foi a parte do simple present. Agora eu vou mostrar para vocês a parte dos phrasal verbs. Os phrasal verbs. E a cada dia eu vou trazer para vocês um phrasal verb lá no grupo do WhatsApp. E é bem interessante essa parte dos phrasal verbs, porque enriquece muito o seu vocabulário, ajuda bastante você na hora da prova, principalmente quando cai um texto que é um texto mais coloquial, um inglês mais informal. Aí ajuda bastante na hora da compreensão. Então vamos lá, o que são os phrasal verbs? Os phrasal verbs basicamente são duas palavras, um verbo e uma preposição com um significado totalmente diferente. Eu costumo utilizar o verbo to give, que é o verbo dar. To give, give, dar. Só o verbo give significa dar. Agora, quando você pega uma partícula, a preposição up, por exemplo, aí fica give up, significa desistir. Give up, give mais up, give up, desistir. Tem nada a ver, né? Give sozinho, que significa dar, com give up, que significa desistir. Então, essa é uma das características dos phrasal verbs, mudar totalmente o sentido. Aí tem aqui alguns exemplos, ó. Break down, ask out, back up, call off, give up. Aqui tem entregar-se, no sentido de desistir, né? Ah, eu me entreguei, desisti. Calm down, se acalmar. Check it out, ou check out, sorry. Check out. Check out é, no caso aqui, tem o check-in, check-in quando você entra, e check out quando você sai. Aqui está do hotel, mas pode ser também para outras situações. Put up with, put up with, put up with, tolerar. Por que que existem esses phrasal verbs? Os falantes nativos fazem uso dos phrasal verbs ao invés de usar um verbo comum. Por quê? Eles estão acostumados ao uso mais informal da língua, especialmente falando. E também o nível de formalidade. Ó, I got up early this morning. I got up early this morning. Ou I arose early this morning. Então, got up é mais informal, got up é mais informal e arose é mais formal. É mais comum dizer I got up early this morning do que I arose early this morning. Aí por que é um pouco complicado entender os phrasal verbs? A tradução deles não é uma tradução literal muitas vezes, como eu expliquei para vocês, o verbo to give. Aí temos aqui o exemplo. I work out at the gym every day. I work out. Então, o work é o verbo trabalhar e out é sair. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria sair fora. E gym, a gente já sabe que é academia. Então, I work out at the gym every day. Se uma pessoa não se atentar, seria traduzi-la como eu saí da academia todos os dias. Quando, na verdade, o workout está se referindo a treinar pesado na academia. Eu treino pesado todos os dias na academia.
Ok? Pronto, gente. Só o conteúdo de phrasal verb. Não tem como a gente estudar todos os phrasal verbs de uma vez só, mas diariamente a gente vai trabalhar com um phrasal verb diferente, ok? Então, agora a gente vai ver o conteúdo relacionado ao exercício da aula passada e a gente vai tentar resolver algumas questões juntos. Vamos lá. Então, na aula passada nós tivemos esse homework aqui, falando sobre The Weatherman, 3 questões, né? The Weatherman, eu li com vocês esse texto, e a pergunta seria, ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra o aborrecimento do cidadão britânico a falar sobre banalidades, a falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas, a importância de se entender sobre metodologia para falar inglês, as diferenças e particularidades culturais no uso de uma língua e o conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. Seria a letra D. The record industry, a indústria dos discos, record. A indústria fonográfica passou por várias mudanças no século XX e, como consequência, as empresas enfrentaram crises. Entre as causas, o texto da revista Speak Up aponta a ausência de artistas populares entre jovens mais jovens, aumento do número de cantores conhecidos, a comparação de álbuns com diferentes estilos musicais, acesso a músicas geralmente sem custo pela internet, o baixo interesse de jovens para alguns gêneros musicais. Seria a letra B também aqui. B, D, B. E por fim temos o último ponto, Millennial Goals, definidas pelos países membros da Organização das Nações Unidas e por organizações internacionais. As metas de desenvolvimento do milênio envolvem 8 objetivos a serem alcançados até 2015. Apesar da diversidade cultural, esses objetivos mostrados na imagem são comuns ao mundo todo, sendo 2 deles. Primeiro, o combate à AIDS e a melhoria do ensino universitário. Não, por que não fala ensino universitário aqui? Um dos tipos dessas questões bem que eu coloquei aqui, essa questão antiga, e a gente pensando nas questões que podem vir na prova desse ano, seria a atualidade. As questões colocam tópicos bem atuais, e não apenas isso, mas as questões são atuais, mas já pensando no futuro, o desenvolvimento da humanidade em relação ao futuro. Letra B, a redução da mortalidade adulta e a criação da parceria globais? Não. A promoção da igualdade de gênero e a erradicação da pobreza? A parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças? E a garantia da sustentabilidade ambiental e o combate ao trabalho infantil? Então, aqui quando a gente fala em crianças, a gente tem reduce child mortality, reduzir a mortalidade infantil. Não trata em relação ao trabalho, mas em relação à mortalidade das crianças. Seria aqui a letra. Começar agora, tinha erradicação da pobreza. A letra C. A letra C, a promoção da igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza. Que era eradicate extreme poverty and hunger. Em relação à pobreza. E aqui, em relação ao gênero, é promote gender equality and empower women. Essas são as 3 questões do nosso exercício da aula passada. E agora, gente, não vou colocar homework para vocês de hoje, mas quando for quarta-feira, eu vou colocar umas questões baseadas no Simple Present. Quando for quarta-feira, a gente vê um pouco mais sobre esse conteúdo de Simple Present baseado em questões. O conteúdo baseado em questões mesmo, ok? Aí a gente resolve umas questões e faz. E eu passo para vocês o homework baseado nas questões do Present Simple, Simple Present, ok? Goodbye, see you soon e até a próxima quarta-feira com mais uma aula de inglês para o Enem. Boa tarde.